No dia 13 de abril de 2024, o Irã realizou um grande ataque militar contra Israel. Naquela noite, centenas de drones e mísseis do exército iraniano cruzaram os céus e atingiram o espaço aéreo inimigo, sendo que a maioria deles acabou sendo interceptado pelo sistema de defesa israelense sem atingir os seus alvos. Apesar disso, é fato de que nós estamos diante de um grande rumor de guerra que pode ter início a qualquer momento. E ao que indicam muitos estudiosos da Bíblia, essa pode não ser uma guerra qualquer, mas sim o cumprimento de uma profecia bíblica do Antigo Testamento que fala sobre a guerra de Gog e Magog, e que também é mencionada pelo apóstolo João em Apocalipse capítulo 20. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te explicar de uma forma muito simples tudo o que está acontecendo e eu vou mostrar por que desta vez você e eu precisamos estar atentos, já que nós podemos estar diante de uma profecia relacionada com a volta de Jesus. Mas antes de começarmos, eu peço para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, porque todos os dias eu quero te ajudar a entender a Bíblia de um jeito fácil e te ajudar na caminhada com Deus, tá ok? Então vamos começar. À medida que os mísseis e drones iranianos voavam em direção a Israel, surgiu no mundo uma nova onda de tensão e incertezas a respeito de um novo confronto no Oriente Médio, só que agora envolvendo duas das maiores potências militares daquela região. E a pergunta que muita gente tem feito é: por que o Irã atacou Israel? Primeiro, é preciso lembrar que esses dois países vivem em conflito há muitos anos, mesmo não tendo guerreado diretamente até o dia 13 de abril, quando o Irã deu uma resposta a Israel por um suposto ataque israelense ao consulado iraniano em Damasco, na Síria, poucos dias antes. Ao todo, cerca de 170 drones e mais de 120 mísseis foram disparados no ataque aéreo contra Israel, porém, 99% deles foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea de Israel e dos seus aliados, e não houve maiores prejuízos nem registros de mortos. Mas mesmo assim, a situação continua tensa entre os países e as decisões que o Gabinete de Guerra de Israel deve tomar nos próximos dias podem mudar o rumo de toda a humanidade. E isso não é exagero, irmãos. Isso porque os membros deste órgão exigem que Israel faça o Irã pagar pelo que ele fez e já cobra uma decisão firme do primeiro-ministro e líder israelense Benjamin Netanyahu. E você pode estar se perguntando agora: mas pastor, o que isso tem a ver com a guerra de Gog e Magog na Bíblia? Bom, irmãos, primeiro nós vamos entender do que se trata essa profecia. No capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel, o profeta teve uma visão onde nações lideradas por um homem chamado Gog, do território de Magog, se unem para atacar Israel. Nessa visão, o profeta vê Gog sendo puxado com azóis em sua mandíbula para liderar essa aliança de nações que incluem a Pérsia, que hoje é o Irã, Cush, Put, que são o Sidão e a Líbia, Gomer e Bet Togarma, regiões que atualmente fazem parte da Turquia e regiões que fazem fronteiras com a Rússia. E a profecia também diz que essas nações atacarão Israel por pensarem que ela é uma terra fraca e desprotegida, cujo povo voltou a se reunir em seus montes depois de muitos anos vivendo em outras nações. Exatamente como aconteceu a partir de 1948, quando a ONU aprovou a criação do Estado de Israel, fazendo com que aquela terra e aquele povo fossem reconhecidos mundialmente como uma nação. De lá para cá, Israel já sofreu inúmeros ataques de países vizinhos, inclusive de extremistas palestinos que não reconhecem a sua independência, mas nunca na história da humanidade Israel tinha sido atacado diretamente pelo Irã. E na sequência da profecia de Ezequiel, nós vemos que quando Gog finalmente invade Israel, Deus expressa sua fúria e entra em ação. Ele derrama sua fúria sobre aquela terra, incluindo terremotos, pânico entre os exércitos inimigos, doenças, chuva de enxofre e julgamento por espada, mostrando que ele é o Senhor da nação de Israel. E a profecia não para por aí. Deus usa o profeta Ezequiel para descrever como será o terrível fim de Gog e de seus aliados. A derrota será tão grande que até mesmo as aves e os animais selvagens serão chamados para devorar os cadáveres, e as armas deixadas pelos exércitos derrotados serão usadas por Israel por 7 anos. Além disso, todos os corpos dos inimigos mortos serão enterrados em Israel, numa vala chamada Vale dos Viajantes, ao leste do Mar Morto, para limpar a terra. E isso tudo levará 7 meses para terminar. Por fim, o Senhor vai fazer uma restauração espiritual em Israel e todos saberão que Ele é o seu Deus. E ainda assim, a dúvida pode continuar.
o que uma profecia de 2.600 anos atrás tem a ver com o mundo de hoje? Acontece, irmãos, que como eu disse no começo, essa é a primeira vez que Irã, a antiga Pérsia, faz um ataque direto a Israel. E isso é tão significativo que caso Israel realmente revide aos ataques que sofreu, é muito provável que países aliados do Irã, como a Rússia, entrem nessa guerra. E é aí que mora o perigo, porque segundo alguns pastores e estudiosos, eles afirmam que Magog seria a Rússia e que ela é que lideraria esse ataque a Israel. Ou seja, irmãos, se a profecia de Ezequiel realmente estivesse se cumprindo neste momento, o mundo vai testemunhar uma guerra poucas vezes vista na história da humanidade. E Jesus já nos deixou avisado que isso aconteceria. Em Mateus capítulo 24, ele disse o seguinte para os seus discípulos, ao ser perguntado sobre os acontecimentos que marcariam a sua volta e o final dos tempos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Mas perceba que Jesus disse, ainda não será o fim. Israel será atacada, mas Deus vai honrá-la. E mais guerras devem acontecer. E o que você deve fazer diante de tudo isso? Entregue a sua vida a Jesus, porque nós não sabemos o que será do futuro. Pode ser que o fim dos tempos e o arrebatamento não aconteçam nos próximos anos, mas quem garante que nós estaremos vivos pela manhã? E por falar em final dos tempos, Apocalipse capítulo 20 faz uma referência a Gog e Magog. Mas essa profecia do apóstolo João, que foi entregue por Deus quando ele foi arrebatado, quando estava na ilha de Patmos, não tem nada a ver com a profecia de Ezequiel. A profecia de João fala de um tempo futuro, 1000 anos depois da volta de Jesus e do estabelecimento do reino dele aqui na terra. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Depois dos 7 anos da grande tribulação, Jesus voltará à terra, destruirá o anticristo e o falso profeta e prenderá Satanás por 1000 anos. Então estabelecerá o seu reino aqui e nós, os cristãos, reinaremos juntos com ele. Porém, depois desse período, Satanás será liberto e enganará as nações, chamadas Gog e Magog, que se reunirão nos montes e cercarão a cidade santa, que provavelmente será a Nova Jerusalém, onde todos nós iremos viver com Cristo, para tentar um ataque final. Mas o Senhor fará cair fogo do céu e os derrotará pela última vez, lançando Satanás do inferno de uma vez por todas. Então, os mortos que não serviram a Cristo serão julgados segundo as suas obras. E uma dúvida que muitos cristãos têm é a respeito dessa última batalha. As pessoas costumam achar que ela é a batalha do Armagedon, só que não é. Na verdade, o Armagedon é descrito em Apocalipse capítulo 16 e faz parte da 7ª taça, da 7ª ira de Deus que foi derramada sobre a terra. Ele é o confronto final entre as forças de Deus e as forças do anticristo, marcando um tempo decisivo antes da volta de Jesus. E já Gog e Magog acontecerá depois da volta dele. Leia comigo o que a Bíblia diz. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O 7º anjo derramou sua taça no ar e do trono do templo veio um forte grito: está terminado. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade Babilônia se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho de sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. E diante do ataque do Irã a Israel, dessa possível ligação que essa guerra pode ter com a profecia de Ezequiel 38 e 39, e tudo mais que nós vimos no mundo ultimamente, é muito importante lembrar que além de prestar atenção nos sinais dos tempos, nós temos que continuar firmes com Jesus e pregar o Evangelho para nossos amigos e familiares sempre que possível. Por mais que tudo que esteja acontecendo hoje seja o início das dores, como Jesus disse, nós precisamos ter bom ânimo e não perdermos a fé, porque só assim poderemos mostrar às pessoas que existe uma esperança. Amém? Afinal, Cristo está vivo e Deus está no controle de tudo. Então, irmãos, não adianta só ficar olhando para a TV, para a internet, procurando os sinais do fim dos tempos.
Você precisa olhar para dentro de si mesmo e ver como você pode obedecer a palavra de Deus, porque é isso que vai te fortalecer e te manter firme no caminho do Senhor para não ser enganado, tá bom? Enquanto nós percebemos rumores de guerras e possíveis sinais dos tempos, a coisa mais importante é como nós estamos vivendo o nosso dia a dia com Deus e como estamos ajudando os outros a receber a salvação eterna. O nosso papel é ser luz nas trevas, dando um bom testemunho, promovendo paz, esperança e amor em um mundo cheio de problemas. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos espalhar a palavra de Deus juntos. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.